A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adultos, eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 8, onde nós vamos trabalhar um tema muito importante. Hoje nós vamos estudar sobre a lei e os evangelhos revelam Jesus. Vamos estudar um pouco sobre o Pentateuco, vamos compreender um pouco sobre os evangelhos sinóticos e o evangelho de João, para tentar demonstrar para você a importância desses textos sagrados em apresentar Jesus. É claro, você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes, discipulado dinâmico, discipulado para novos convertidos. Você acha todas as nossas classes aqui na descrição desse vídeo, organizadinho para você poder ter acesso e aprender um pouco mais sobre Jesus. E se você quer poupar o teu tempo, você que é professor, quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, eu já tenho todo o material pronto para você. Você pode ter acesso à minha aula, aos esboços que eu preparo para ministrar. Você pode ter acesso também aos nossos slides, se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBD. Você pode se tornar um dos nossos assinantes porque a nossa assinatura ela é trimestral, de 3 em 3 meses. E vale muito a pena. Você recebe todos os nossos recursos, além do que a oportunidade de receber o nosso workshop de pregação, assim como o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que está imperdível. Quem assina recebe esses bônus, tá? Eu espero que Deus edifique você. Dá uma olhada na nossa proposta, que Deus te abençoe. Vamos então para a nossa aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 desse primeiro trimestre do CPAD em 2022. Vamos trabalhar sobre um tema muito importante. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Vamos compreender sobre a importância do Pentateuco, que é a lei, vamos compreender também sobre a importância dos evangelhos, os evangelhos sinóticos e também o evangelho de João. Para você iniciar bem, inicie por algumas bases bíblicas. O textuário, que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Leia também a verdade prática com os teus alunos. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 9 e Lucas capítulo 1, versículos 1 ao 4. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical aí da tua igreja. E você que tem um desejo de estudar ainda mais a palavra de Deus, a Faculdade Refidim está oferecendo 4 pós-graduações nas seguintes áreas: aconselhamento e cuidado, Ministério de Liderança de Jovens, Teologia Bíblica do Novo Testamento, assim como História e Teologia e Discurso Pentecostal. Vale muito a pena. Esse material é um material reconhecido pelo MEC, além do que vai edificar você ministerialmente. As aulas são EAD, tá? Dá uma olhadinha no site da Faculdade Refidim e que Deus em Cristo abençoe você. Hoje nós estamos na lição de número 8. Vamos estudar um tema muito importante. Vamos compreender sobre a lei, vamos compreender sobre os evangelhos e vamos entender que ambos revelam Jesus. Uma lição muito importante que nós precisamos levar em consideração é que através da Bíblia o Senhor se dá a conhecer. Deus se dá a conhecer através das Escrituras, tanto pelo Antigo Testamento como também pelo Novo Testamento. Ele fala em linguagem humana através da Bíblia. Apesar dos livros bíblicos serem escritos, por exemplo, por pessoas diferentes, em épocas diferentes, como nós já estudamos aqui, 40 autores, em contextos diferentes, a mensagem bíblica ela é inspirada, foi Deus falando, é Deus falando conosco, é Deus trabalhando em nós também hoje. Essa mensagem bíblica que foi Deus falando em um tempo passado se torna agora real para nós, universal para o nosso tempo também. Ou seja, o que ele disse lá atrás também serve para a gente hoje.
é real para a gente hoje, impacta o nosso coração também a partir da leitura bíblica. Quando você lê desde Gênesis ao Apocalipse, você percebe a revelação em Jesus. Jesus é a revelação suprema de Deus, é a demonstração desse Deus encarnado entre nós. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós compreendemos que o Antigo Testamento ele tem uma divisão bem clara. Ele possui aí 39 livros, como nós já estudamos aqui, possui também 5 blocos de divisão, que fica claro também para a gente poder trabalhar. O primeiro bloco se chama Pentateuco, ou Lei. Se inicia com o livro de Gênesis e vai até Deuteronômio. O segundo bloco é conhecido como livros históricos. Começa com o livro de Josué e vai até o livro de Esté. O terceiro bloco nós chamamos de livros poéticos ou sapienciais. Vamos estudar sobre eles na aula que vem. Esse bloco se inicia no livro de Jó e vai até Cantares de Salomão. O quarto bloco é conhecido então como profetas maiores, que se iniciam no profeta Isaías e vai até o profeta Daniel. São maiores por causa da questão do tempo ministerial, a linha temporal deles, o período de ministério. Por exemplo, Isaías profetizou 40 anos, Jeremias 40 anos, Daniel desde os 17 aos 80 anos nós encontramos ele dentro da escritura servindo ao Senhor. Se você não sabe, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele já é idoso e é importante a gente considerar isso. Os profetas menores são aqueles que se iniciam desde o profeta Oséias e vão até o profeta Malaquias. Esse é o nosso Antigo Testamento. O Novo Testamento ele já traz uma divisão também semelhante, também está dividido em 5 blocos. O primeiro bloco do Novo Testamento é conhecido como os Evangelhos. Os Evangelhos se dividem também, se você não sabe, e hoje a gente vai clarear isso para você. Eles se dividem em Evangelhos sinóticos, são aqueles que são semelhantes. Quem são eles? Mateus, Marcos e Lucas. E o Evangelho de João. Nós temos também a segunda divisão dentro do Novo Testamento, conhecido como o livro histórico. Que livro é esse? Que conta a história da igreja, Atos dos Apóstolos. Temos também o terceiro bloco, que são as cartas paulinas. As cartas paulinas se iniciam em Romanos e vão até Filemão. Só que há uma divisão também, que nós vamos estudar depois, que traz uma clareza de entendimento sobre as cartas paulinas. As cartas paulinas são 3 epístolas e podem ser divididas também em 3 grupos. O primeiro grupo nós chamamos de epístolas doutrinárias, doutrina, onde Paulo se esmera, esboça a respeito de Cristo. Ele sistematiza muita coisa ali. Que cartas são essas? Romanos, Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 aos Tessalonicenses e 2 aos Tessalonicenses. 6 cartas aqui. O segundo bloco de Paulo é conhecido como Epístolas da Prisão. Foi as cartas que ele escreveu no período em que ele estava preso em Roma. São 4 cartas. São Efésios, Filemão, Filipenses e Colossenses. Nós temos então o último bloco paulino, que é conhecido como Epístolas Pastorais. São 3. Quem são elas? 1 Timóteo, ou 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Pega isso é importante. Depois nós temos as epístolas gerais. As gerais se iniciam com Hebreus e vão até Judas. É importante você parar para pensar nisso. Por que gerais? São conhecidas também como epístolas católicas. A palavra católica traz essa ideia de universal. Geral porque ela tem uma mensagem agora para a igreja como um todo. Ela tem uma mensagem universal para o povo de Deus. E nós temos o último bloco do Novo Testamento, que é conhecido como Apocalipse ou Revelação. Então, leve isso para a sala de aula e nós vamos entender isso a partir da perspectiva bíblica. Pastor Douglas Batista faz questão de dizer que a função da lei, ou seja, do Pentateuco, lá atrás, nós olhamos então para os primeiros 5 livros da Bíblia, nós compreendemos que a função da lei é apontar exatamente para a salvação, para o plano da salvação em Jesus, que está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículos 24 e 25. A lei também, ela demonstra algo interessante. A lei, ela não salva, mas ela aponta para a salvação, que é o Cristo. Quem salva é o Cristo. Os evangelhos
apontam, por exemplo, para Jesus. Jesus é o centro da Escritura. Outro detalhe que você descobre também, que nos evangelhos, nós vamos estudar hoje, nós vamos entender um pouco sobre as boas-vindas do reino de Deus. A lei, ela não justifica ninguém para a salvação, mas ela aponta o caminho. Esse caminho está em Jesus. Os evangelhos apontam para Jesus, que é a revelação da salvação em Deus. John MacArthur faz questão de dizer que a gloriosa mensagem do evangelho está demonstrada na salvação em Jesus. E essa salvação está disponível para todo aquele que nele crê, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16. É pela fé, gente, que nós acreditamos em Jesus. Então, portanto, estudar a Bíblia é compreender essa revelação divina e revelação de Jesus. Então, a partir de agora, nessas aulas que vão seguir, nós vamos estudar livro por livro. Pelo menos tentar dar uma pincelada para você, porque senão não dá tempo de ministrar aqui. Então, hoje eu vou trabalhar com vocês um pouco sobre o Pentateuco e um pouco sobre os evangelhos. Na aula que vem, nós vamos estudar sobre os livros históricos e depois sobre os livros poéticos. Então, não falta na nossa aula, tá? Se eu estou te ajudando até aqui, está edificando você, comenta aí. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O Pentateuco, a lei de Deus. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Nós precisamos ter em mente que o Antigo Testamento que nós possuímos, ele tem uma divisão de 39 livros, 5 blocos, como eu já pincelei para você aqui. Na nossa versão cristã, nós temos aí 39 livros e 5 blocos de divisão. O primeiro bloco é conhecido como Pentateuco. Agora vamos pegar a Bíblia hebraica. A hebraica, ela tem 24 livros, tem a mesma quantidade de versículos. Lá tem apenas 24 livros. Por que acontece isso? Se na nossa tem 39, lá tem 24. Vamos facilitar para você. Lá não há uma divisão de texto como organização pedagógica como nós fazemos na nossa Bíblia. Exemplo, lá só existe o livro do profeta Samuel. Na nossa Bíblia nós temos 1 Samuel e 2 Samuel. Na nossa é 2, lá é um só. O que nós fizemos? Na nossa tem uma divisão, para facilitar, então, a nossa compreensão e entendimento sobre o texto. Lá, por exemplo, não existe essa ideia de 1 Reis e 2 Reis. É um livro só, Livro dos Reis. Então, na nossa, nós dividimos. Lá não tem essa ideia de divisão de 1 Crônicas e 2 Crônicas. Na nossa, há uma divisão de 1 Crônicas e 2 Crônicas. Lá é um livro só, o livro das Crônicas. Outro detalhe que eu preciso clarear para vocês, nós vamos ter um tempo para estudar isso em aulas que vão acontecer aqui. Por exemplo, os profetas menores na nossa Bíblia são 12 livros separados. Na hebraica, gente, é um livro só, conhecido como o livro dos 12. O que acontece lá? Todos esses 12 livros se unem em um só. Então é importante a gente considerar isso aqui, para você entender a relevância, então, do Pentateuco, da Torá, da lei de Deus. Na nossa Bíblia nós chamamos de Pentateuco porque ele é derivado, essa palavra é derivada a partir da Septuaginta. Pastor, o que é Septuaginta? A Septuaginta foi a primeira tradução, ou essa ideia de primeira tradução, da Bíblia hebraica para a língua grega, só no Antigo Testamento. A Septuaginta, então, passou a chamar esses primeiros 5 livros de Pentateuco. Orígenes confirma isso. Outro detalhe que você vai perceber também, que esse Pentateuco, ele é correspondente à lei da Bíblia hebraica. Então, na Bíblia hebraica são os mesmos livros, conhecido como lei, também chamado de Torá. Eu espero estar trazendo clareza para você, que Deus te use em Cristo na Escola Bíblica Dominical, que você seja instrumento. E você já me ajuda, deixa o likezinho aí. Primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Os 5 livros da lei. Então, você já entendeu que lei é correspondente de Pentateuco. Esse é o primeiro subtópico. O pastor Douglas Batista, no livro de apoio da lição, ele traz o significado dessa palavra Pentateuco. A palavra penta, em grego, é 5, e teuco se refere a livros. Então, nós estamos estudando os 5 livros, que é conhecido na Bíblia hebraica como lei e apelidado também de Torá. Esses 5 livros foram escritos por Moisés. Esses 5 livros estão presentes na nossa Bíblia. Se iniciam, então, em Gênesis e vão até Deuteronômio.
E você pode fazer esse exercício em sala de aula, mostrando para o teu aluno na Bíblia, peça para abrir no índice dela e demonstre esses 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Conforme Russell Champlin, em sua pesquisa sobre esse termo, a origem desse termo, ele faz questão de dizer que esse termo Pentateuco, ele surge a partir da escola de Orígenes. Orígenes passa a chamar de Pentateuco, se referindo então a esses 5 primeiros livros a partir da sua leitura da Septuaginta. A Septuaginta, como nós já entendemos aqui, é a referência da Bíblia que foi traduzida do hebraico então para a língua grega. Isso por quê? Para facilitar o conhecimento. Se você não sabe, muitas pessoas consideram então que a Septuaginta era utilizada nos dias de Jesus, era utilizada também por Paulo, nessa questão do grego koiné, para facilitar então o aprendizado entre os judeus. Mas é importante também considerarmos que o Pentateuco, conforme Stanley Ellison, ele foi escrito por Moisés. Outro detalhe que você entende: Carlos Oswaldo Pinto, em seu texto Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, comentando só sobre o Pentateuco, ele declara, ele atribui que a escrita do texto dos 5 primeiros livros da Bíblia é dada a Moisés. Moisés é o responsável por essa escritura. Paul Orff, em seu texto O Pentateuco, ele também atribui a autoria do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, também a Moisés. Inclusive, tem alguns textos que ele cita que são fora do texto do Pentateuco, de outros autores bíblicos que consideram que Moisés é o autor bíblico. Exemplo, você pode olhar Josué capítulo 1, versículos 7 e 8, capítulo 23, versículo 6, 1 Reis, capítulos 2, versículo 3, 2 Reis, capítulo 14, versículo 6, Esdras, capítulo 3, versículo 2. Você vai ver a menção da lei de Moisés. Então, quando você ouvir essa menção na Bíblia, lendo isso, tanto no Antigo como no Novo Testamento, você vai encontrar que, quando a Bíblia se refere à lei de Moisés, está se referindo ao Pentateuco. Vamos recapitular. A Bíblia hebraica, ela é dividida em apenas 3 grupos. Na nossa Bíblia, já mostrei para você que nós dividimos em 5. Pentateuco, nós dividimos então em Pentateuco, que é o primeiro, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Na hebraica, a divisão é diferente, são 3. Lá é conhecido como Lei de Moisés, por isso que na Bíblia você vai achar muito isso, lei. Você vai encontrar como profetas, você vai encontrar como profetas, profetas anteriores e profetas posteriores. Isso você encontra muito no Novo Testamento. E também se refere a escritos ou então salmos, que é as 3 divisões que a Bíblia hebraica demonstra para a gente. Douglas Batista também traz no seu texto de apoio, é importante a gente levar isso em consideração, o significado, a ideia que cada livro do Pentateuco traz para a gente. Todos os livros da Bíblia apontam para uma ação missionária de Deus, para uma ação de Jesus. Por exemplo, Gênesis, ele já traz essa ideia dessa organização que a Septuaginta traz para a gente, de uma ideia pedagógica. Então, o que o Gênesis trabalha? Ele trabalha com essa ideia de começo. A palavra hebraica para Gênesis é Bereshit, que traz essa ideia de princípio. Um detalhe que eu preciso esclarecer para você. Na Bíblia hebraica, esses termos, por exemplo, os livros bíblicos, são chamados pela primeira palavra que aparece no seu texto, no escrito. O primeiro versículo, a primeira frase, esse é o nome do livro. Por exemplo, para nós, o primeiro livro é Gênesis. É claro que lá também chama Gênesis, mas na tradição mais antiga, ele traz a ideia da primeira palavra. Para nós chamamos de Gênesis na nossa versão, né? Que traz essa ideia de começo. Gênesis é essa ideia de começo. Lá, na versão hebraica, é conhecido como Bereshit, que traz essa ideia de no princípio. É o mesmo sentido, no começo. Êxodo, por exemplo, na nossa versão, é conhecido como saída ou salvação. Já na Bíblia hebraica, ele é chamado pela primeira frase do primeiro versículo que aparece lá. Ele é conhecido como Shemot, que traz essa ideia de esses são os nomes. Os descendentes, então, de Jacó que entraram no Egito. Esse é o sentido de Êxodo aqui.
Outro detalhe que você descobre é a respeito de Levítico. Na nossa versão, ele é conhecido como aquilo que é dos levitas. Na versão hebraica, ele já traz outro sentido. Ele vem da palavra vakran, traz essa ideia e ele chamou. Ou seja, Levítico já traz essa ideia que Deus separou uma tribo, um povo. Ele chamou para ser os levitas, para cuidar das coisas sagradas. Essa é a ideia de Levítico. Outro detalhe, números. Quando você olha para números, na versão que nós utilizamos, ele traz essa ideia de aritmética, de números, de estatísticas. Porque lá você vai encontrar diversas organizações que Moisés traz. Só que na versão hebraica, ele já traz outro sentido. Utiliza-se então a primeira palavra. Ele é conhecido como Bemiddan, traz essa ideia de no deserto. Isso porque o livro de números, se você não sabe, foi escrito no deserto, a experiência do povo de Deus no deserto. Quando você olha então para Deuteronômio, na nossa versão, a palavra grega ela pode ser traduzida de segunda lei, ou repetição da lei, porque ele traz essa ideia de repetir na nossa versão. Na hebraica, ele já é traduzido de outra palavra. Ele é traduzido da palavra deparim, que traz essa ideia então de palavras, ou repetição dessas palavras, para a edificação do povo. Então, quando nós olhamos para o Pentateuco, você percebe então o Pentateuco nos ensinando sobre o princípio, o começo de todas as coisas, nos ensinando sobre a saída, a salvação de Deus, também nos ensinando a respeito de que Deus escolheu um povo para ser o seu povo, um povo santo, nos ensinando também que Deus trabalhou com esse povo no deserto, que é a ideia de números, nos ensinando também a importância de guardarmos a lei, repetirmos a lei, a palavra de Deus para as novas gerações. O Pentateuco sempre vai apontar para essas questões de salvação, de restauração e apontar para esse Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós olhamos para a Escritura, Jesus está lá. Então, estudar o Pentateuco é compreender, então, esse início, o princípio do plano da redenção em Jesus e que Deus use você. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. A grandeza da lei é o segundo subtópico, trazendo essa ideia, então, que Deus chamou um povo para ser o seu povo. A lei, ela é fundamental. Um detalhe sobre a lei que eu quero destacar para você. O principal livro da lei é Êxodo. Isso porque Êxodo é considerado como a espinha dorsal de todo o Antigo Testamento. Todos os demais são importantes. Mas em Êxodo, capítulo 19, especialmente a partir do versículo 5 até o 24, você percebe o Deus fazendo uma aliança com o povo dele, o Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, fazendo uma aliança com o povo dele, escolhendo um povo para ser o seu povo. Êxodo 19, versículos 5 e 6, destaca-se então o principal versículo da lei. De toda a terra, Deus escolheu um povo para ser o seu povo, Israel, para ser um povo santo, chamado para a edificação do seu reino. A partir do capítulo 20, você encontra, então, os mandamentos e as orientações da lei até o capítulo 24. Esse livro também é conhecido, do capítulo 20 ao 24, como o livro da aliança. Ou seja, dentro de Êxodo, se você não sabe, tem um livro dentro dele, conhecido como o livro da aliança. Daí a importância. Carlos Oswaldo Pinto chega a comentar o seguinte, que Deus ele se deixou conhecer. Então, olhar para a lei, olhar para o Pentateuco, os 5 primeiros livros, é encontrar um Deus que se revela. Quando você estuda, por exemplo, a história de Abraão, capítulo 12, Deus se deixou conhecer. Quando você olha para Moisés, Deus se deixou conhecer. Quando você olha para o Êxodo, por exemplo, capítulo 19, Deus se deixou conhecer, revelação de Deus. Deus ele se demonstra da lei, ele se demonstra na lei para apresentar então o seu projeto, o seu plano. O pastor Douglas Batista comenta o seguinte a respeito da importância da lei. A lei apresenta para a gente, conforme o pastor Douglas Batista, 3 princípios muito relevantes para a edificação do povo de Deus. Primeiro, você precisa levar em consideração que a lei ela tem um objetivo didático, de orientar o povo no deserto, que sai para adorar a Deus no deserto, o povo de Israel. Um povo que está inserido, por exemplo, dentro do Egito, que tem ao seu redor culturas cananeias, que não servem a Deus, um povo que está sendo liberto agora
para adorar o Deus vivo no deserto. E a lei é o manual, ou seja, o Pentateuco é o manual de adoração. E é o manual de princípios morais. O primeiro conceito que nós descobrimos é que a lei traz, então, para o povo princípios morais, organizações morais. Se você não sabe, do capítulo 20 ao 24 de Êxodo, a lei ensina a respeito de como tratar o outro, os bens do próximo. Por exemplo, de não agredir uma mulher grávida e levar o feto ou o bebê à morte. A lei orienta, por exemplo, a respeitar o outro, a impor limites, a não agir como os povos cananeus. Outro detalhe que você descobre, a lei também traz princípios cerimoniais, festas de adoração, festas de louvor, como adorar a Deus, como oferecer sacrifícios diante do altar de Deus. Então, a lei apresenta princípios, como erguer um tabernáculo para adorar ao Senhor. No final de Êxodo você vai descobrir isso também. A lei também traz princípios civis, a responsabilidade, então, como um cidadão israelita, de doar algo para um necessitado, de agir em favor de 3 categorias. A lei é clara em agir em favor de 3 categorias. Em ter um olhar de misericórdia para a viúva, para o órfão e para o necessitado ou estrangeiro. A lei traz essa ideia. Para a viúva, por quê? Porque ela não tem marido, ela não tem direitos, então a lei ensina a ter um cuidado com a viúva. O órfão, por quê? Porque ele não tem mais um pai para sustentá-lo, então a lei pede para que possamos cuidar dos órfãos. E do estrangeiro ou do necessitado, porque Israel foi estrangeiro em terra alheia, lá no Egito. E então Deus demonstra, de uma forma muito especial, a importância de cuidar desses povos. Stanley Ellison também destaca para a gente que esses 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis ao Deuteronômio, traz uma ênfase fundamental a respeito da soberania de Deus. Por exemplo, Gênesis, ele demonstra a soberania de Deus na criação do mundo. Deus é criador, ele é todo-poderoso. Em segundo lugar, Êxodo. Quando você lê Êxodo, você vai descobrir que Êxodo, Deus ele destaca o seu poder em redimir também o pecado. Esse Deus é poderoso em redimir o pecado. Levítico. Deus também destaca a sua santidade e a sua provisão, então, para que o povo viva uma vida santa. Quando você olha para Números, por exemplo, você descobre a benevolência de Deus, esse Deus que ele age com severidade, mas também com amor em disciplinar o seu povo. Deuteronômio, você vai descobrir que Deus é fiel, a fidelidade de Deus é demonstrada em Deuteronômio. Então, olhar para o Pentateuco é entender que esse Deus ele age com poder, com graça, com misericórdia, em favor do seu povo. É a ação de um Deus missionário. Essa é a visão, gente. Que Deus use você. Se eu estou contribuindo contigo, tu conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Terceiro subtópico do primeiro ponto, trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. A lei e a fé cristã. Carlos Oswaldo Pinto, no seu texto Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, ele destaca que a lei, ou o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, traz para a gente, então, bases históricas para a firmeza da nossa fé. Ou seja, a nossa fé pode ser comprovada pela lei, comprovada também de forma arqueológica. Então, é interessante você levar isso em consideração aqui. A lei traz para a gente exatamente esse sentido de estarmos firmes com o Senhor, de servirmos ao Senhor de todo o coração. Isso é relevante para o nosso crescimento em Jesus. Pastor Douglas Batista, ele comenta também o seguinte, que a lei traz para a gente, nos faz consciente do nosso pecado. Olhar para a lei é entender que nós estamos em pecado e precisamos buscar a misericórdia desse Deus. O refúgio está na misericórdia de Deus. Olhar para a lei também é entender que o pecado ele está presente desde a queda, capítulo 3 de Gênesis. Mas Cristo, ele é a nossa salvação. Cristo então nos resgata, Cristo então nos lava dos nossos pecados, como está escrito então em Gálatas capítulo 3, versículo 13, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, somente quando Cristo veio, finalmente então a lei foi cumprida, como está escrito em Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 20.
E Cristo, quando vem, ele estabelece então a nova aliança. Então, olhar para o Antigo Testamento, para ler e descobrir esses princípios. É claro que não dá para a gente analisar texto por texto, livro por livro aqui com vocês. Essa seria a minha vontade. Mas que Deus em Cristo edifique você só nessa pincelada que a gente está passando aqui. Avançando, vamos então para o segundo ponto. Se eu estou te ajudando, deixa teu comentário aí, é importante para a gente. O segundo ponto trata sobre o seguinte assunto. Os evangelhos, a mensagem de Cristo. Agora nós vamos olhar para os evangelhos, tá bom? Para os 4 evangelhos. Quais são os 4 evangelhos? Vamos pegar logo de cara. Nós temos aí o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós sabemos que 3 são conhecidos como evangelhos sinóticos. Sinótico por quê, pastor? Porque eles trazem um olhar a respeito de Jesus, são muito semelhantes. Já explico isso para você no próximo subtópico. E o Evangelho de João, ele traz uma perspectiva de testemunha ocular, diferente dos demais. Vamos entender isso quando eu demonstrar para você a ordem cronológica como esses textos foram escritos. Avançando, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD, o conceito de evangelho. Pastor Douglas Batista já traz essa ideia para a gente no próprio texto de apoio da lição e na própria lição. O conceito de evangelho vem do grego, que traz essa ideia de evangelion, que traz esse conceito de boas novas, uma boa notícia. E qual é a boa notícia que o evangelho traz? Que Cristo morreu por nossos pecados e ele ressuscitou. Essa é a boa notícia do evangelho. Ele está vivo. Um detalhe bíblico que você precisa levar em consideração é que o evangelho aponta claramente para a salvação. Você pode ler Atos capítulo 15, versículo 7, Atos capítulo 20, versículo 24 também. O evangelho, então, significa boa notícia, boa nova. Então, ele traz um propósito de apontar para os atos de Jesus. Detalhe que você precisa levar em consideração. Os evangelhos não são biografias de Jesus. Não tiveram o objetivo de serem escritos para serem biografias de Jesus. Os evangelhos são testemunhos, guarda isso, testemunhos a respeito de Jesus. Os evangelistas testemunham do que Jesus fez. Os evangelhos não foram escritos por Jesus, mas foram escritos por homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, a relatar os atos de Jesus, a testemunhar sobre Jesus. E cada evangelho traz uma perspectiva diferente. Para você ter ideia, como eu estou dizendo para você, nós temos 3 evangelhos que são conhecidos como evangelhos sinóticos. Esse conceito sobre os evangelhos sinóticos passou a ser considerado no século XVIII da nossa era, pelo estudioso Griesbach, que traz esse conceito a partir dessa perspectiva que ele encontrou ali. Ele percebeu que os evangelhos sinóticos traz essa ideia de conjunto sobre Jesus. Conforme Carson, Douglas Moo e Léo Morris, o objetivo dessa palavra sinótico é apresentar exatamente o termo ver em conjunto, ou seja, os 3 primeiros evangelhos que nós temos na Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas, traz essa ideia de ver em conjunto. Eles estão observando Jesus, é testemunho aqui. E eles começam a descrever relatos sobre o Cristo. É claro que ninguém escreveu no período do discipulado. Eles não estavam, por exemplo, sendo discipulados por Jesus e andando com um papel escrevendo. Não era assim que funcionava. Eles escreveram anos mais tarde. Conforme Kraim Blomberg, ele destaca o seguinte, que os pais da igreja acreditavam, os pais da igreja no período apostólico acreditavam que o primeiro evangelho a ser escrito foi Mateus, mas não foi Mateus, e depois viria então Marcos, por isso que está nessa organização. Depois então viria Lucas e depois João. Mas estudos recentes, a partir do século XVIII, passaram a apresentar para a gente que esses evangelhos foram organizados de forma pedagógica e não de forma cronológica. Para você ter ideia, se você não sabe, o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Foi escrito possivelmente no ano 47, 48, no máximo 50 da nossa era cristã. Marcos não é um discípulo direto de Jesus, conforme o pastor Hernandes Dias Lopes, o próprio Marcos, ele é um discípulo direto do apóstolo Pedro. Ele não fez parte, o Marcos,
não fez parte do colégio dos 12. Ele não era um discípulo que caminhava com Jesus. Ele é um discípulo que vem depois. Ele se converte depois. Então é importante a gente levar isso em consideração. É por isso que o Evangelho de Marcos é o evangelho mais curto. Só tem 16 capítulos. Não tem lá no Evangelho de Marcos genealogia de Jesus. Marcos não está preocupado com isso. Conforme Irineu de Lyon, um dos pais da igreja, ele testemunha que Marcos passou a escrever as mensagens de Pedro. A igreja, então, viu que aquilo era bom e pediu para que ele continuasse. Pedro, vendo aquilo, aprovou o projeto. Isso porque muitas testemunhas oculares que testemunharam de Jesus vivo, os seus milagres, a sua ressurreição, estavam morrendo. Então, Marcos, que sabia ler e escrever, que isso era algo muito difícil naquele período, passou a escrever os sermões de Pedro. E é por isso que ele recebeu, então, essa consideração, e o evangelho, ao invés de ser chamado de Evangelho de Pedro, levou o seu nome, porque ele era o amanuense de Evangelho de Marcos. Esse foi o primeiro evangelho a ser escrito. É por isso que você percebe em Marcos uma consideração muito grande a respeito dos milagres de Jesus. Para quem Marcos escreveu? Marcos, ele escreve quando ele auxilia Pedro, e Pedro está pastoreando a igreja em Roma. Então ele escreve para os irmãos da igreja de Roma que estavam passando aflição. E o objetivo do evangelho é demonstrar que Jesus é servo, e além de ser servo, é um servo todo-poderoso que realiza milagres, que age em milagres. Essa é a visão de Marcos. Eu espero estar te ajudando, tá? O segundo evangelho, se você não sabe que foi escrito como evangelho sinótico, foi o evangelho então de Mateus. Mateus, ele escreve, muitos autores biblicistas levam em consideração que Mateus, quando ele escreve, ele está na cidade de Antioquia, uma colônia de judeus. Então, ele escreve o evangelho voltando o olhar agora para os judeus. É por isso que Mateus, ele fala muito de genealogia, de demonstrar que Jesus cumpriu as profecias, como estava escrito pelo profeta tal. Mateus, ele demonstra isso. E outro detalhe que você precisa levar em consideração também. Praticamente 95% do evangelho de Marcos está dentro do evangelho de Mateus. Eu não sei se você já leu Marcos e Mateus. Parece que quando você está lendo a passagem, você diz, eu já li isso aqui no outro livro. Parece que está repetindo. É porque Mateus pega o texto de Marcos como base, como fonte, e passa a escrever esse evangelho. E agora, o que ele faz? Ele passa a registrar algumas coisas que Marcos não aprendeu com Pedro, ou não ouviu com Pedro. E o que Mateus traz? Mateus traz a respeito da genealogia, como Jesus foi encarnado, como Jesus nasceu. Mateus, ele começa a dar detalhes. Por quê? Mateus foi testemunha ocular, discípulo direto. Um detalhe que você vai descobrir que é muito legal. Por exemplo, quando você estuda essas diferenças, você já descobre que há umas diferenças aqui de visão. Por isso que isso é evangelho sinótico. Quando Marcos registra, pelo fato de ser o primeiro a registrar, Marcos registra, por exemplo, capítulo 10. Ele descreve que Jesus estava na cidade de Jericó e lá um cego chamado Bartimeu foi curado. Mateus registra a mesma coisa, só que ele diz o seguinte, olha, Jesus estava entrando na cidade de Jericó. Marcos, ele já disse que estava saindo, a ideia é assim. E aí você percebe que esse contexto aqui traz algo interessantíssimo. Primeiro, Mateus estava lá, Marcos não. Então, Mateus, ele descreve, olha, não era um cego só, eram dois. É claro que Marcos, ele registra o nome de um aqui. E isso não é um erro bíblico, mas na realidade é uma consideração, é um apontamento que está sendo apresentado. E quando você aprende sobre esse percurso de Jericó, você descobre que naquela época também tinha a Jericó antiga e a Jericó moderna. E Jesus estava nesse caminho onde ficavam os mendigos, os cegos, e ali realizou esse grande milagre. Então, olhar para isso é descobrir a relevância desses textos. O terceiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Lucas. Lucas, quando ele escreve, ele já escreve um apontamento totalmente diferente dos outros dois. Mas ele usa esses outros dois como fonte. Ele usa, por exemplo, Marcos, ele usa Mateus, e ele vai trazendo uma pesquisa. Detalhe, Lucas é grego.
Lucas não é discípulo direto de Jesus. Lucas aprendeu com Paulo e ele faz uma pesquisa agora conversando com as testemunhas oculares e envia o seu evangelho para um homem chamado Senhor Excelentíssimo Teófilo. Capítulo 1, versículo 1 ao 3, fala sobre isso para a gente. Então ele traz uma perspectiva totalmente diferente. Então, olhar para cada livro é descobrir que eles estão apresentando Jesus na sua visão. E isso é essa consideração dos evangelhos sinóticos. Eles se unem para descrever uma mensagem. O quarto evangelho é o evangelho de João. João, ele lê, ele conhece esses demais, só que João, quando escreve, ele escreve já no finalzinho do primeiro século da era cristã. E quando ele escreve da cidade de Éfeso, ele é pastor lá, e ele traz uma visão totalmente diferente dos demais. Ele demonstra Jesus como Deus, Jesus como Senhor, um Jesus que é poderoso, um Jesus que tem todo o poder, que é o princípio, que é o fim, que estava lá e que todas as coisas foram feitas por causa dele. Cada evangelho traz essa perspectiva. Nos evangelhos nós descobrimos exatamente essa riqueza teológica. Eu espero estar te ajudando até aqui. Vamos entender um pouco mais sobre cada evangelho. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: a mensagem do reino de Deus. Os evangelhos falam do reino de Deus. Os evangelhos apontam para essa ideia de boa notícia do reino de Deus. Especialmente Mateus. Mateus ele não descreve como o reino de Deus. Isso por quê? Porque ele está escrevendo para os judeus. E os judeus levam o nome do Senhor, Yahvé, como um nome sagrado, com muito respeito. Por isso que Mateus traz lá o evangelho do reino dos céus. Ele traz essa ideia de reino dos céus, trazendo esse conceito exatamente desse evangelho do reino de Cristo. O evangelho do reino de Cristo. E você percebe que esse evangelho é um evangelho poderoso. Isso é citado até depois por demais autores. Por exemplo, Marcos capítulo 1, versículo 1, fala sobre o evangelho do reino de Cristo. Romanos capítulo 15, versículo 19, Paulo também utiliza esse termo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12, também fala sobre isso. Nós encontramos também o evangelho de Deus, como está escrito em Marcos capítulo 1, versículo 14. Nós encontramos também o evangelho da graça de Deus, essa ideia de reino de Deus, presente em Atos capítulo 20, versículo 24. Nós encontramos também, se referindo ao evangelho da boa nova do reino, lá em Romanos capítulo 1, versículo 9. Nós encontramos também o evangelho da glória de Cristo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nós encontramos o evangelho da nossa ou da vossa salvação, Efésios 1, 13. Nós encontramos o evangelho da paz. Evangelho da paz é referido aqui em Efésios capítulo 6, versículo 15. Nós encontramos também o evangelho eterno lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Você percebe que essa ideia de reino de Deus está presente nos evangelhos. Especialmente Mateus, se você não sabe, ele apresenta a palavra reino dos céus 32 vezes só no evangelho de Deus. Os demais evangelhos, ele apresenta um conceito de reino de Deus, presente então nas escrituras. Então, o que o evangelho faz? O evangelho traz esse conceito de reino de Deus, reino dos céus, salvação em Jesus. E o Mateus também traz uma perspectiva muito legal. Além de falar de reino dos céus, ele é o único evangelho que utiliza a palavra eclésia, igreja, 3 vezes. Mateus ele tem uma visão assim pastoral. Ele escreve o evangelho a partir dessa perspectiva da igreja de Antioquia, uma colônia de judeus, para demonstrar que Jesus é o Messias, o rei prometido. Ele escreve um evangelho com a pegada de Jesus sendo o rei, aquele que foi profetizado desde o Antigo Testamento. George Led, ele destaca o seguinte, que essa ideia do reino de Deus é uma ideia presente nos evangelhos, há uma realidade aqui. Então, ler os evangelhos é descobrir que esse reino de Deus ele é atual e ele é relevante também, e ele é atuante também. Isso está presente em Mateus capítulo 12, versículos 28. O reino de Deus ele é demonstrado por sinais, e esses sinais são os milagres, que demonstram então o governo de Cristo. Então, você que é crente em Jesus, faz parte desse reino. Ô glória, eu faço parte, você faz parte. E quais são os sinais desse reino aqui agora?
é a salvação, é a conversão de alguém, é os milagres em Jesus, é quando as pessoas abraçam a fé em Cristo. Isso é demonstração desses sinais do reino. Eu espero estar te ajudando, que Deus use você na escola bíblica dominical. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: a mensagem da salvação. Pastor Douglas Batista comenta que Jesus é identificado nos evangelhos com vários títulos messiânicos. Ele é o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, aquele que veio para nos salvar. E Cristo, essa palavra Cristo, traz essa ideia de ungido de Deus, o Messias de Israel anunciado, como está escrito em João capítulo 1, versículo 44. Jesus é aquele que veio apresentar então e realizar a obra da salvação. E nós estudando a respeito de Jesus, nós descobrimos então sobre a redenção em Cristo. A redenção está presente nos evangelhos. Essa redenção é exatamente o preço que Cristo veio pagar pelos nossos pecados. Está presente dentro da palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 fala sobre isso. Nós encontramos também, estudando sobre o evangelho, o sentido de justificação. A justificação está em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, que Cristo nos justificou então dos nossos pecados. Nós encontramos então a ideia de regeneração. Ele nos dá a oportunidade agora, a partir do evangelho, de ter uma nova vida. Tito capítulo 3, versículos 5 e 6. Jesus também nos dá a oportunidade de santificação a partir dos evangelhos. Hebreus capítulo 12, versículos 14 a 16, traz essa ideia do evangelho. Se você não sabe, as cartas também revelam o evangelho. Para você ter ideia, Romanos é conhecido como o evangelho de Paulo, em alguns conceitos teológicos. Então, cada carta traz essa ideia sobre o evangelho de Jesus, sobre a visão do reino de Deus. Que Deus te use em nome do Senhor, tá? Vamos caminhar então para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto: uma mensagem transformadora. Qual é o objetivo então do Antigo Testamento, do Pentateuco, do Novo Testamento para a gente? É apontar para a mensagem transformadora que é Jesus. Jesus é aquele que nos oferece a salvação. Os profetas do Antigo Testamento apontam para Jesus. O Novo Testamento, os evangelhos, demonstram a ação de Jesus. Olhando para isso aqui, que Deus use você, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: a transformação, então, do caráter. Pastor Douglas Batista destaca que caráter é exatamente a maneira distinta de cada pessoa se expressar, pela sua forma de pensar, de sentir e como agir. Cristo é aquele que, através do Evangelho, transforma o nosso caráter. Por exemplo, se o nosso caráter é mau, conduz você então para o pecado. Cristo é aquele então que te conduz agora para a verdade. Ou seja, o Evangelho aponta para o verdadeiro sentido do caráter em servir Jesus. Uma pessoa que é guiada por um caráter volúvel, ela constantemente não age da maneira correta. Mas quando você é dominado pelo Espírito Santo na salvação a partir do Evangelho, você passa a dar o fruto do Espírito da graça de Deus, conforme está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. O caráter, ele agora é moldado pela fé, ele é guiado por Jesus. Isso quer dizer que você é dominado pelo reino de Deus, dominado pela presença de Deus. E a santificação te impulsiona então para uma mudança de atitude. Se você roubava, a partir do encontro que você tem com Cristo no Evangelho, você não faz mais isso. Você é nova criatura em Jesus. Isso é discipulado, gente. A salvação, ela não é apenas uma mudança de religião, mas é uma mudança de atitude que te conduz agora a servir a Deus em uma regeneração. Você é nova criatura. João capítulo 3, versículo 3 e 6, você pode ler esse texto. Te conduz então para a justificação, você é justificado em Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24, você agora é transformado pela Escritura, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela muda você. Hebreus 4, 12, que Deus então empolgue o teu coração nessa transformação a partir da leitura do Evangelho. Em segundo lugar, o segundo subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto: a restauração então da família.
Pastor Douglas Batista, ele comenta exatamente sobre essa restauração da família. Como é que a família é restaurada então pela lei e pelo evangelho? Pela palavra. A Bíblia traz essa ideia exatamente dessa restauração apontada em Jesus. Como está escrito em Mateus capítulo 19, versículo 6, o que Deus uniu, o homem não separa. Trazendo então esse conceito exatamente de servir a Deus em uma visão familiar. Um importante conceito que precisamos pensar também, que o Antigo Testamento demonstra que Deus criou a primeira família. No Novo Testamento, Jesus vem restaurando essa família agora na visão do reino de Deus. E é importante termos esse olhar sobre essa visão familiar. A visão familiar, ela traz esse conceito de servir a Jesus. A declaração de fé traz uma orientação a respeito desse conceito familiar, como nós devemos seguir como pentecostais assembleanos. Mas é importante pararmos para entender que tanto o Antigo Testamento, a lei, o Pentateuco e os evangelhos apontam para a visão que Deus prometeu para a gente. A visão familiar que serve a Deus em reconciliação, que serve a Deus em cuidado, que serve a Deus em dedicação e serviço. Avançando, o terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte assunto: a regeneração, então, da sociedade. Pastor Douglas Batista também finaliza a lição trazendo essa ideia que Jesus veio para restaurar a sociedade, restaurar a humanidade como um todo. A humanidade que caiu em pecado e agora ele, como segundo Adão, ele é aquele que nos restaura pelo amor de Deus. João capítulo 3, versículo 16, João 15, versículo 13, traz isso. Esse ato do amor de Deus agora nos ajuda a amar o próximo a partir da visão do evangelho, a partir da visão do reino de Deus. Esse amor de Deus não se alegra então com a injustiça. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6. Como cristãos agora, tendo essa visão sobre o evangelho, sobre o reino de Deus, nós compreendemos que somos guiados agora pelo Espírito de Deus, a partir da Escritura. E, gente, eu espero ter ajudado você hoje em sala de aula. Se eu contribuir contigo, se você gostou, se Deus falou com você, deixa teu comentário aí, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente no Insta também, gente. Vou ficar feliz se você for para lá também, acompanhar o nosso Ministério Pastoral, as nossas programações. Vai ser muito legal, tá? Te receber lá também. Se você está afastado da igreja, quer voltar para Jesus, aceite o Cristo, coloca um comentário aí, a gente vai orar por você. Você pode usar o teu celular com o leitor de QR Code, escanear esse QR Code aí, a nossa equipe de discipulado vai entrar em contato contigo, orar por você também. E como dica de leitura, eu quero trazer alguns textos que eu tomei como base para construir a aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do pastor Douglas Batista, pode ajudar vocês a crescerem em Jesus, estudando um pouco mais sobre a palavra de Deus. Dica de leitura sobre o Antigo Testamento, introdução ao Antigo Testamento do Raymond Dillett Longman, da editora Vida Nova, material muito bom para quem gosta de aprofundar isso sobre o Antigo Testamento. Dica de leitura também, o texto do Stanley Ellison, Conheça Melhor o Antigo Testamento, uma perspectiva muito legal da editora Vida Acadêmica. Também tomei como base os textos do Carlos Oswaldo Pinto, Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, muito legal esse material, pode te ajudar. Também tomei como base o texto do Carlos Oswaldo Pinto, Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento também, estudando livro por livro com vocês. Também tomei como base o texto Introdução ao Novo Testamento do Don Carson Douglas, Moore e o Léo Morris, da editora Vida Nova. E, gente, que Deus edifique você. Eu te aguardo por aqui na aula de número 9, que vai estar muito legal também, onde nós vamos estudar sobre as histórias e poesias que falam o coração. Vamos estudar, então, sobre os livros históricos e os livros poéticos na próxima aula. Que Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.